Parte 2: Como e por que este livro foi escrito? Por Dale Carnegie. As editoras da América do Norte nos últimos 35 anos publicaram mais de 1/5 de milhão de diferentes livros. A maioria deles extremamente enfadonhos e muitos constituíram-se em fracassos financeiros. Muitos, disse eu, o presidente de uma das maiores editoras do mundo, confessou-me recentemente que em cada 8 livros que publica, a sua companhia perde dinheiro em 7. Por que então me atrevi a escrever outro livro? E depois de o haver escrito, por que incomodá-lo com a sua leitura? Perguntas razoáveis ambas, vou tentar responder. Desde 1912, venho dirigindo cursos educativos para negociantes e profissionais de ambos os sexos em Nova York. A princípio, tais cursos eram apenas sobre como expressar-se em público e se destinavam a treinar adultos pela experiência de então, para que eles pensassem por si mesmos e expressassem suas ideias com mais clareza, eficiência e equilíbrio, tanto nos seus contatos comerciais como nas entrevistas públicas. Gradativamente, porém, com o passar dos anos, compreendi que os alunos que precisavam do treino para a facilidade de expressão necessitavam ainda mais da habilidade no lidar com as pessoas, quer nos contatos comerciais, quer nos sociais de todos os dias. Aos poucos, compreendi também que eu mesmo necessitava de tal treino. Quando agora olho para trás, através dos anos, fico perplexo ao reconhecer a minha frequente falta de traquejo e de entendimento. Como eu queria que um livro como esse tivesse caído em minhas mãos há 20 anos. Que dádiva de inestimável valor teria sido. O trato com as pessoas, sem dúvida alguma, é o maior problema que o indivíduo tem a encarar, principalmente se é um comerciante. Sim, e isso também é uma grande verdade se for um arquiteto, um engenheiro ou uma esposa que dirige a sua casa. Investigações e pesquisas realizadas sobre a condução da Fundação Carnegie para o Desenvolvimento do Ensino e mais tarde firmadas pelos estudos levados a efeito pelo Instituto Carnegie de Tecnologia, demonstraram que não há fato mais significativo que este. Mesmo em carreiras técnicas como a engenharia, essas investigações demonstraram que apenas 15% dos sucessos financeiros de um indivíduo são devido aos conhecimentos profissionais e cerca de 85% à competência na engenharia humana, a personalidade e a habilidade para dirigir as pessoas. Por muitos anos, ministrei ininterruptamente cursos no Clube de Engenharia de Filadélfia e na seção de Nova York do Instituto Americano de Engenheiros Eletricistas. Seguramente mais de 1.500 engenheiros passaram pelas minhas classes. Chegaram até elas porque, finalmente, depois de anos de observação e experiência, compreenderam que os homens mais bem pagos no vasto campo da engenharia não são sempre os que mais conhecem os segredos técnicos da profissão. Vencimentos baixos recebem indivíduos que apenas contratam as suas habilidades técnicas na engenharia, na arquitetura, nos cálculos ou em qualquer outra profissão. Mas o indivíduo que possui conhecimentos técnicos, mas a facilidade em expor as suas ideias, em assumir a liderança e despertar entusiasmo entre os homens, por certo tem a seu favor maiores possibilidades de ganho. No auge de sua atividade, John D. Rockefeller declarou que a habilidade para lidar com as pessoas é um produto pelo qual se paga, como pelo açúcar ou café, e eu pagarei mais por essa habilidade, disse Rockefeller, do que por qualquer outra debaixo do sol. Não seria justo, pois, que todas as universidades do mundo tivessem cursos destinados a desenvolver, até o máximo, a habilidade mais bem paga debaixo do sol? Mas, se existe um curso prático e bem orientado dessa espécie para adultos em alguma universidade da Terra, ele escapou à minha atenção ao escrever o presente livro. A Universidade de Chicago e as escolas da ACM realizaram uma investigação para saber o que os adultos realmente querem estudar. Este inquérito custou $25.000 e durou 2 anos. A última parte foi feita em Meriden, nos estados de Connecticut. Meriden foi escolhida como a cidade americana típica. Todos os seus adultos foram entrevistados e convidados a responder a 156 perguntas, tais como: qual o seu negócio ou profissão, sua educação,
Como emprega as horas de descanso? Qual a sua renda? Suas diversões, suas ambições, seus problemas? Quais os assuntos que mais lhe interessa estudar? E assim por diante. Esse inquérito revelou que a saúde é o interesse principal do adulto e que o segundo interesse são as pessoas. Como entendê-las e lidar com elas, como fazer que as mesmas o estimem e como levá-las a pensar do mesmo modo que a gente. Por isso, a comissão que estava dirigindo a pesquisa resolveu instituir tal curso para os adultos em Maryland, e seus membros procuraram cuidadosamente um livro didático sobre o assunto e não encontraram. Por fim, aproximaram-se de uma das maiores autoridades mundiais em educação de adultos e perguntaram-lhe se conhecia algum livro capaz de atender às necessidades do grupo. Não, respondeu ela. Sei o que esses adultos querem, mas o livro de que precisam jamais foi escrito. Sabia por experiência própria que a declaração era verdadeira, pois eu mesmo andei anos a fio procurando descobrir um manual prático e exequível sobre relações humanas. Uma vez que tal livro não existia, resolvi tentar escrevê-lo para uso nos meus próprios cursos. E aqui está ele. Espero que lhe agrade. Na concretização deste livro, li tudo o que me foi possível encontrar sobre o assunto. Tudo em colunas de jornais, artigos de revistas, canais da corte de divórcios, os trabalhos nos antigos filósofos e dos novos psicólogos. Além disso, contratei um pesquisador experiente para passar 1 ano e meio nas várias bibliotecas, lendo tudo o que me escapara, mergulhando inteiramente nos eruditos tomos de psicologia, olhos fitos nas páginas de centenas de artigos de revistas, procurando através de inúmeras biografias descobrir como os grandes homens de todas as épocas lidavam com as pessoas. Lemos as biografias desses grandes homens. Lemos as histórias da vida de todos os grandes líderes, desde Júlio César até Thomas Edison. Lembro-me de que só de Theodore Roosevelt estudamos mais de uma centena de biografias. Estávamos decididos a não poupar tempo, a não economizar despesas para descobrir todas as ideias colocadas em prática em todas as épocas para conseguir amigos e influenciar pessoas. De todo esse material, pessoalmente tive ocasião de entrevistar personalidades marcantes, algumas delas de fama mundial, como Marconi e Thomas Edison, políticos como Franklin Delano Roosevelt e James Farley, homens de negócio como Owe de Jong, artistas de cinema como Clark Gable e Mary Pickford, exploradores como Martin Johnson, tentando descobrir a técnica que eles empregaram nas relações humanas. De todo esse material, preparei uma curta palestra. Intitulei-a Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu digo curta. Na verdade, foi curta no começo, mas agora está transformada numa aula cuja leitura consome 1 hora e meia. Durante anos seguidos, li esta conferência para os alunos que se sucederam nos cursos do Instituto Carnegie em Nova York. Fazia conferência e pedia aos estudantes que se retirassem e procurassem experimentar, nos seus contatos comerciais e sociais, os princípios citados e então voltasse às classes para falar sobre as experiências e resultados obtidos. Que coisa interessante! Homens e mulheres desejosos de desenvolvimento fascinaram-se pela ideia de trabalhar numa nova espécie de laboratório, o primeiro e único laboratório das relações humanas que já existiram. Este livro não foi escrito no sentido usual da palavra. Ele cresceu como cresce uma criança. Cresceu e desenvolveu-se com esse laboratório e experiência de milhares de adultos. Iniciamos há anos uma série de regras impressas num cartão que não era maior que um postal comum. No ano seguinte, imprimimos um cartão maior. Depois uns folhetos, mais tarde um livreto, todos aumentando em conteúdo e tamanho. E agora, decorrido 15 anos de experiência e pesquisa, surgiu este livro. Os princípios que apresentamos não são meras teorias ou conjecturas. Trabalham como um mágico. Podem não acreditar, mas tenho visto a aplicação destas normas revolucionar literalmente a vida de muita gente. Para exemplificar, no ano passado, um homem que tem 314 empregados inscreveu-se num dos meus cursos. Havia anos que despedia, criticava e condenava seus empregados desenfreada e discretamente. Palavras de simpatia, elogio e encorajamento sempre estiveram ausentes de seus lábios.
Depois de estudar os princípios apontados neste livro, alterou profundamente a sua filosofia de vida. Sua organização agora é inspirada numa nova lealdade, num novo entusiasmo, num novo espírito de trabalho em comum. 314 inimigos foram transformados em 314 amigos. São suas palavras que se seguem pronunciadas com orgulho diante da classe. Quando eu andava pelo meu estabelecimento, ninguém me cumprimentava. Meus empregados olhavam para o outro lado quando pressentiam que eu me aproximava deles. Mas agora todos são meus amigos e até o zelador me chama pelo primeiro nome. Esse empregador tem agora mais lucro, mais descanso e, o que é infinitamente mais importante, sente-se mais feliz no negócio e no lar. Um número incontável de vendedores tem aumentado grandemente as suas vendas com o uso destes princípios. Muitos conseguiram abrir novas contas, contas que anteriormente haviam pleiteado em vão. Dirigentes conseguiram aumento de autoridade e aumento de salário. Um diretor noticiou que tiveram aumento de salário confessando que aplicava essas verdades. Um outro diretor da Philadelphia Gas Works Company estava ameaçado de rebaixamento devido à aspereza e inabilidade no lidar com as pessoas. Tal treino não só o livrou do rebaixamento aos 65 anos de idade, mas ainda lhe ensejou uma promoção com aumento de salário. Inúmeras vezes, esposas que comparecem aos banquetes oferecidos no encerramento dos cursos confessam-me que seus lares se tornaram mais felizes depois que os maridos começaram a frequentar minhas classes. Muitos homens frequentemente ficam surpresos com os novos resultados obtidos. Têm a impressão de um dom mágico. Em alguns casos, no seu entusiasmo, telefonaram para minha residência aos domingos, pois não puderam esperar mais 48 horas, quando então, diante da classe, narrariam os resultados obtidos. Uma pessoa no ano passado ficou tão empolgada com uma palestra sobre esses princípios que continuou discuti-lo com outros colegas até tarde da noite. Às 3 horas da manhã, estes se retiraram, mas aquele estava tão chocado pela compreensão de seus erros, tão empolgado pela visão de si, que não pôde dormir. Não dormiu nessa noite, tampouco no dia e na noite seguintes. Quem era ele? Uma pessoa ingênua, destreinada, pronta para se agarrar a qualquer teoria nova que encontrasse no seu caminho? Não, longe disso. Era um sofisticado proprietário de uma galeria de arte, com muito de homem de cidade, falando fluentemente 3 línguas e graduado por 2 universidades estrangeiras. Enquanto escrevi este capítulo, recebi carta de um aristocrata alemão cujos antepassados haviam sido por gerações oficiais do exército à época dos Hohenzollerns. Sua carta, escrita a bordo de um transatlântico, dizia-me com fervor quase religioso sobre a aplicação que fazia desses princípios. Outro homem, um velho morador de Nova York, graduado pela Harvard, cujo nome tem notável projeção nos registros sociais, proprietário de uma grande fábrica de tapetes, declarou que havia aprendido mais em 14 semanas através desse sistema de treino acerca da pura arte de influenciar pessoas do que sobre o mesmo assunto nos seus 4 anos de curso superior. Absurdo? Digno de riso? Fantástico. Naturalmente, todos possuem o direito de dar às tais declarações o adjetivo que mais lhe aprouver. Só estou narrando sem comentários a declaração feita por um prudente, eminente e próspero graduado de Harvard, num discurso público pronunciado diante de aproximadamente 600 pessoas no Yale Club em Nova York na noite de quinta-feira de 23 de fevereiro de 1933. Comparados ao que devíamos ser, disse o notável professor William James da Harvard, estamos apenas meio acordados. Fazemos uso somente de uma pequena parte de nossas reservas físicas e mental. Ou, dizendo de modo claro, o ser humano vive em grande parte dentro dos seus limites. Possui poderes de várias espécies, os quais habitualmente deixa de usar. Poderes que habitualmente deixa de usar. O único objetivo deste livro é ajudá-lo a descobrir, desenvolver e colher os benefícios dessas reservas adormecidas e não usadas. Educação, disse o Dr. John Heber, antigo presidente da Princeton University, é a habilidade de enfrentar as situações da vida. Se, ao chegar ao 3º capítulo desta obra, o leitor não se sentir mais preparado para enfrentar as situações da vida, considerarei este livro um completo fracasso.
O grande objetivo da educação, afirmou Herbert Spencer, não é o saber, mas a ação. E este é um livro de ação. Dale Carnegie, 1936. 9 sugestões para obter o máximo proveito deste livro. 1. Se deseja obter o máximo proveito deste livro, há um requisito indispensável, essencial e infinitamente mais importante do que qualquer regra ou técnica. A menos que esse requisito fundamental seja observado, 1000 regras de como estudar terão pequeno valor. E se você contar com esse dom essencial, poderá conseguir maravilhas sem ler quaisquer outras sugestões para obter o máximo proveito de um livro. Que mágico requisito é esse? Apenas o seguinte: um profundo e dinâmico desejo de aprender, uma vigorosa determinação para aumentar sua habilidade em lidar com as pessoas. Como poderá desenvolver esse desejo? Tenha sempre em mente a importância de tais princípios para você. Considere como o domínio sobre eles o ajudará na condução de sua vida mais gratificante, feliz, plena e valiosa. Repita sempre para si mesmo: minha popularidade, minha felicidade e meu senso de valor dependem sobretudo da minha habilidade no modo de tratar as pessoas. 2. Leia cada capítulo rapidamente para ter dele um apanhado geral. Por certo, será tentado a passar apressadamente para o capítulo seguinte, mas não faça isso, a menos que esteja lendo por mero passatempo. Mas, se estiver lendo porque deseja melhorar sua capacidade nas relações humanas, então volte e releia inteiramente cada capítulo. Cedo ou tarde, isso significará ganhar tempo e obter resultados. 3. Pare frequentemente na leitura para meditar sobre o que está lendo. Pergunte a si mesmo como e quando poderá pôr em prática cada sugestão. 4. Leia com um lápis vermelho, uma caneta ou um marcador na mão. Quando deparar com uma sugestão que lhe dê a impressão de poder ser aplicada por você, faça um traço ao lado dela. Se for uma sugestão muito boa, então sublinhe cada sentença ou marque-a com XXX. Marcar e sublinhar um livro torna mais interessante e muito mais fácil uma releitura rápida. 5. Conheci uma senhora que ocupou durante 15 anos o posto de diretora do escritório de uma grande companhia de seguros. Ela lia mensalmente todos os contratos de seguros feitos pela sua companhia. Sim, todo ano ela lia mensalmente os mesmos contratos, porque a experiência lhe ensinara que aquele era o único meio pelo qual podia ter claramente no cérebro todas as condições desses contratos. Certa vez, passei quase 2 anos escrevendo um livro sobre discursos em público, e por várias vezes fui obrigada a voltar, de tempos em tempos, para relembrar o que escrevi no meu livro. A rapidez com que esquecemos é assombrosa. Assim, se quiser obter deste livro um benefício real e decisivo, não pense que passar apenas uma vez superficialmente por ele será suficiente. Depois de lê-lo inteiramente, deve levar algumas horas relendo-o todos os meses. Coloque-o na sua mesa, bem à sua frente, todos os dias. Dê uma olhadela nele muitas vezes. Procure convencer-se constantemente das grandes possibilidades para melhoria que ainda se acham abandonadas. Lembre-se de que o emprego desses princípios pode tornar-se um hábito por meio de uma constante e vigorosa campanha de revisão e aplicação. Não há outro caminho a seguir. 6. Bernard Shaw frisou certa vez: se ensinardes alguma coisa a um homem, ele nunca aprenderá. Shaw estava certo. O aprender é um processo ativo. Aprendemos fazendo. Por isso, ele deseja aplicar os princípios que está estudando neste livro. Faça alguma coisa sobre eles. Aplique estas regras em todas as oportunidades que tiver. Se não fizer isso, as esquecerá rapidamente. Apenas o conhecimento que é empregado permanecerá em sua mente. Você provavelmente encontrará dificuldades para aplicar essas sugestões todas as vezes. Sei disso porque escrevi o livro e muitas vezes encontro dificuldades para usar as coisas que aconselhei. Por exemplo, quando estiver aborrecido, é muito mais fácil criticar e condenar do que procurar entender o ponto de vista alheio. Frequentemente é mais fácil descobrir erros do que motivos para elogio. É mais natural falar sobre o que lhe interessa do que sobre o que a outra pessoa deseja, e assim por diante. Por isso, quando ler este livro,
Lembre-se de que não está apenas experimentando adquirir informações, está tentando formar novos hábitos e, assim, está tentando uma nova maneira de viver. E tal coisa requer tempo e persistência, além de aplicação diária. Assim, reporte-se sempre a estas páginas, encare-as como um manual prático sobre todas as relações humanas. E todas as vezes que estiver diante de um problema específico, como conseguir alguma coisa de uma criança, fazer a esposa aderir ao seu modo de pensar ou satisfazer um freguês irritado, exige em fazer a coisa natural, a coisa impulsiva. Essa atitude é às vezes errada. Em vez disso, volte a essas páginas e reveja os parágrafos que você sublinhou. Experimente então os novos caminhos e deixe-os completar a mágica por você. 7. Ofereça à sua esposa, ao seu filho ou algum dos seus sócios uma moeda de 10 centavos ou uma nota de $1 cada vez que ela ou eles o apanharem violando um determinado princípio. Faça o jogo divertido da aplicação dessas regras. 8. O presidente de um importante banco de Wall Street descreveu certa vez, num discurso diante de uma das minhas classes, num sistema altamente eficiente por ele usado para autodesenvolvimento. Este homem esteve muito pouco tempo na escola, entretanto, ele é agora um dos mais importantes financistas dos Estados Unidos. Confessou que devia muito do seu sucesso à constante aplicação do seu sistema particular. Eis o que ele faz. Procurarei repetir as suas próprias palavras tanto quanto a memória me ajudar. Há anos mantenho uma agenda onde anoto todos os compromissos que tenho durante o dia. Minha família nunca faz quaisquer planos para mim nas noites de sábado, pois sabe que eu dedico parte de tais noites ao processo de exame de consciência, revisão e avaliação. Depois do jantar, despeço-me, abro minha agenda e relembro todas as entrevistas, discussões e reuniões que ocorreram durante a semana. Pergunto a mim mesmo que erros cometi durante esse tempo. O que fiz estava correto? Em que podia eu ter melhorado meu desempenho? Que lições posso tirar dessa experiência? Muitas vezes, nessa revisão semanal, considero-me muito infeliz. Espanto-me frequentemente com meus próprios erros. Naturalmente que, com o passar dos anos, os erros se tornam cada vez menos comuns. Algumas vezes, agora, inclino-me a dar os parabéns depois de uma dessas reuniões. Esse sistema de autoanálise, autoeducação, ano após ano, tem feito mais por mim do que qualquer outra coisa que já tentei. Tem me ajudado a melhorar minha capacidade de tomar decisões e tem me auxiliado enormemente em todos os contatos com as pessoas. Não posso recomendá-lo senão com muito entusiasmo. Por que não usar um sistema similar para tomar nota da sua aplicação dos princípios discutidos neste livro? Se você fizer isso, resultarão duas coisas. Primeiro, você seguirá um processo educacional tão empolgante como inestimável. Segundo, perceberá que a sua habilidade para estar e tratar com as pessoas crescerá consideravelmente. 9. Você encontrará no final deste livro um diário. Um diário no qual deve anotar todos os seus triunfos na aplicação de tais princípios. Seja minucioso. Anote nome, datas e resultados. Manter o registro dessa natureza o incentivará a maiores esforços. E como serão fascinantes essas notações quando certas noites, anos depois, tiver a oportunidade de examiná-las. Para conseguir o máximo proveito deste livro. 1. Desenvolver um profundo e dinâmico desejo de aprender os princípios das relações humanas. 2. Ler cada capítulo 2 vezes antes de passar para o seguinte. 3. Quando estiver lendo, parar frequentemente para perguntar a si mesmo como pode aplicar cada sugestão. 4. Sublinhar toda ideia importante. 5. Reler este livro todos os meses. 6. Aplicar os princípios em todas as oportunidades. Usar este livro como manual para ajudar a resolver seus problemas diários. 7. Fazer um jogo divertido da sua aprendizado, oferecendo a algum amigo uma moeda de 10 centavos ou uma nota de $1 cada vez que ele o apanhar violando um desses princípios. 8. Tomar notas semanalmente do progresso que estiver fazendo. Perguntar a si mesmo que erros cometeu, que melhorias fez, que lições aprendeu para o futuro. 9. Usar o diário do final deste livro, mostrando como e quando tem aplicado tais princípios.